Fala, meus amigos palmeirenses, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Palmeiras que anunciou na noite desta segunda-feira o seu novo lateral direito, Kelvin. O jogador já vestiu a camisa, já apareceu em fotos com a camisa do clube e agora é aguardar para poder estrear com a camisa do Verdão. Além disso, as últimas informações dessa preparação do Palmeiras para o derby desta quarta-feira, onde o Palmeiras precisa virar para ir às quartas de finais da competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Tá de volta, a gente já então mostra pra vocês também a tabela preparando pros jogos de volta da Copa do Brasil, hein, Bruno? Sim, porque agora é decisão, hein? As partidas de ida já aconteceram, tem, claro, os jogos de volta. Entre os jogos de volta, derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. A gente começa com o time mandante, porém com a desvantagem, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno Barri, abraço para vocês, para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, 2 para avançar às quartas de final sem a necessidade dos pênaltis. Por isso, todos os titulares foram preservados na última rodada contra o Vitória. Nesse momento o time está treinando aqui e o Palmeiras deve repetir a escalação do primeiro jogo contra o Corinthians com apenas uma mudança. O Bruno Fux, que saiu machucado com uma contusão muscular, ele está treinando na academia de futebol, fazendo trabalho de recuperação, mas não deve jogar nesta quarta-feira. O Mikael deve ser o zagueiro ao lado do Gustavo Gomes, essa é a única mudança. Tem também a novidade do Felipe Anderson, que já ficou no banco de reservas na partida contra o Vitória, fica também como opção para o técnico Abel Ferreira. Enquanto o time se prepara, a diretoria continua se movimentando no mercado e ontem o Palmeiras anunciou a 9ª contratação para esta temporada. É o lateral Kelvin, que vem do CSKA de Moscou. Kelvin se destacou no Atlético Paranaense, aliás, chamou a atenção do Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2022, quando o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras na semifinal em pleno Allianz Parque, e o Palmeiras fez a contratação, investiu 32 milhões de reais para trazer a 9ª contratação para essa temporada. Vamos ouvir então o que falou o Kelvin nessa chegada ao Palmeiras, a expectativa de um novo desafio na carreira. Acho que a parte mais difícil sempre é a adaptação, né? E quando você conhece gente no clube, você acaba sendo mais fácil. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né? Então foi muito fácil de aceitar, não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Tem um grande treinador, tem uma grande equipe, por trás disso tem toda essa estrutura que é maravilhosa. Muito feliz e ansioso para estrear logo com essa camisa. Kelvin assinou contrato por 5 temporadas, agora são 12 jogadores que deixaram o Palmeiras nesse ano de 2025 e 9 contratações e investimento chegando perto de 600 milhões de reais nesse ano de 2025, por isso toda essa cobrança, toda essa pressão para o Palmeiras avançar e eliminar o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já perdeu a final do Campeonato Paulista, certamente uma derrota para o Corinthians, uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, a pressão iria aumentar bastante para o restante da temporada, Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Palmeiras e vamos mostrar que esse time do Abel não é assim tão com essa fama, tem a fama do time da virada, mas não tem assim números que comprovam essa fama. A gente vai mostrar na próxima entrada. E olha aí, o Vinícius Nicoletti já volta então com esses dados estatísticos, Mari. Vamos também para outros números que eu não sei se o torcedor do Palmeiras queria ler exatamente hoje também, né? O Nicoletti fala sobre essa questão de viradas, mas quando tem o Daronco e Palmeiras na Copa do Brasil, teve nas oitavas de final, o Palmeiras tinha perdido por 2-0 na ida, e aí na volta 1-0, teve 17 faltas cometidas pelo Palmeiras e 10 assinaladas para o Flamengo. Um cartão amarelo para o Palmeiras, 4 para o Flamengo e o vermelho para o Abel Ferreira. Em 2023, aquele jogo contra o São Paulo, né, as faltas cometidas 12 e 19, um cartão amarelo para o Palmeiras e 5 para o São Paulo. Jogos que o Palmeiras precisava virar o placar, mas aí eu não sei se isso é necessariamente sobre o Daronco, né? Qual que é a reclamação, né? E aí não do clube, né? O clube não reclamou nada do Daronco. Do torcedor que fica... O que o torcedor fala? Porque assim, o Daronco, ele é um árbitro que ele não tem mais a mesma velocidade e mobilidade de antes, né? Que é verdade. Que é verdade. E aí ele tem esse estilo de parar muito o jogo.
né, de qualquer coisa, apitar e picotar o jogo. E para um time que está precisando que o jogo role, precisa virar um resultado, isso talvez seja ruim. Olhando os dois jogos ali, por exemplo, o jogo Palmeiras e São Paulo, ali não lembro de nada de arbitragem. Ali o Palmeiras jogou mal, ali o Palmeiras mereceu ser eliminado. Não tem nada a ver com a Daronco ou com outro. Foi o jogo que o Caio Paulista brilhou. Olha que loucura. Na última vez. E o outro foi o Palmeiras e Flamengo, que até teve uma questão ali de arbitragem discutida, que é, lembra, Gelson, uma linha do VAR. Mas isso não está relacionado ao Daronco também. Se falar lembra aí, Jailson, na mesma frase, já... Não, a resposta é não. Dá ruim. Também foi pra você. Mas assim... Não, é porque a gente falou na semana passada, porque foi um lance parecido com o do... Isso. É aquela coisa da linha ajustada, né? Se estava impedido ou se não estava. Algum árbitro ia adiantar? Se algum árbitro não teria... Era essa a minha pergunta, porque assim, a minha sensação é que só não ia reclamar se fosse a Leila optando, porque... Não tem, mas qualquer um, qualquer árbitro. Tem alguns dois que lados. O Corinthians ia reclamar se fosse outro. Por exemplo, o Palmeiras não reclamaria do Klaus. Mas o Mas Corinthians... o Corinthians ia reclamar. Eu acho que um árbitro que não... O Klaus apitou agora, inclusive, que a torcida Não, do teve um Corinthians... clássico foi que agora foi... no Paulista, não foi? Foi no Que a Paulista. torcida do Corinthians... Não, então, ó, né? eu não lembro de todos os clássicos, mas no Paulista, o Klaus apitou na fase inicial do Paulista. Sai o nome do Klaus, a torcida do E Corinthians... aí ele deu um cartão pro Yuri Alberto. Isso. E aí já deu chiadeira. Exato, exatamente. Aí Ele foi o Mino que apitou. Não, então, aí ele apitou novamente a final. O Klaus apitou o primeiro jogo da final. Não, o Klaus apitou o primeiro jogo da final. Isso. E o Candansan apitou o segundo. Isso, o Candansan, exatamente. E não teve nos dois jogos da final, tanto com o Klaus Tudo quanto bem. com o Candansan, acho que não teve nenhuma polêmica, né, Mari? Não, também não me recordo. A questão é que é essa. Por exemplo, a torcida do Palmeiras não gostou do Daronco agora para esse jogo. Então, vamos supor que o Palmeiras passe e a CBF tenha colocado o Klaus. Aí, no próximo confronto, o Daronco. Não, Daronco de novo não. Então, tá bom. Então, o Candansan. Aí, final. Não tem. Se todo mundo for reclamar, ninguém vai ter um árbitro que... E assim, no caso do Palmeiras, se todas as fases mata-mata, não tem árbitro suficiente para Tanto apitar. que, repetindo, nesse caso, o Palmeiras nem torcida, reclamou. perdão, a reclamação tá por parte do Corinthians, do VAR. Isso. Caio Max Vieira. Inclusive, o Caio Max Vieira, ele foi o auxiliar do VAR no jogo contra o Flamengo da volta o ano passado. Corinthians e Flamengo à volta, na Neoquímica, do Bruno Henrique Corinthians expulso. e Flamengo. Do Bruno Henrique sim, expulso. sim, da linha de Foi o cinco, Caio do Felipe. também. E o Corinthians lá também já tinha pedido, já tinha Isso. enviado ofício. Pelo visto, o CBF não negou, porque ele foi o auxiliar do VAR. E agora ele está como o VAR. Né? Como se subisse ali, né? Não é o auxiliar do VAR, agora ele é o VAR. Hã? Foi promovido. Ele Exatamente. Agora ele será o VAR. Então, o Corinthians já passou por isso também. Assim, o CBF, naquele caso, a gente lembra, né, que foi agora 2024, mas era inclusive outro presidente, tá, pessoal? Não é nem mais o presidente, já mudou muita coisa no CBF. Então, pode ser que acate, mas lá ele foi mantido. Então, a gente tem... O que a gente tem? O Corinthians, de fato, reclamando do VAR e o palmeirense, não o Palmeiras, o palmeirense inseguro que o Daronco vai picotar o Daronco o jogo. picote o jogo. Alguém tem razão em reclamar? Mas eu fico pensando assim, estratégia de jogo. O Palmeiras não é bom na bola parada? Talvez, não é um jogo picotado no sentido de parado na linha do meio de campo. Mas se for um jogo que ele marca mais faltas, o Palmeiras também não pode aproveitar disso? De levantar muito a bola na área e tentar encontrar seus jogadores? Então, é que assim, eu entendo, não é legal o jogo picotado. Mesmo que o adversário, mesmo que qualquer clube tenha uma bola parada muito bem treinada, recursos, mas assim... você tem o recurso da bola parada. O seu jogo não é jogado em função da bola parada. O Palmeiras tem qualidade para além disso, né? Então, assim, eu entendo. O jogo picado não é legal. Mas a ida já foi horrível. Sim. E não foi o Daronco. Foi a postura dos jogadores. Foi alguns minutos ali de primeiro tempo de um jogo horroroso. Picado porque os jogadores não conseguiam desenvolver. Caíam, simulavam. Parte dos jogadores do que da exatamente. arbitragem. Então, caíam, simulavam, iam mais forte. Teve de tudo, assim, Não, e no tem jogo uma parado. coisa, né? Se a comissão da arbitragem consegue enxergar como a gente enxerga que o Daronco, ele não consegue acompanhar o jogo e fica apitando para descansar, aí ele não pode ir apitar. Claro. É isso. Aí não é um time ou outro reclamar de esse é bom ou é ruim pro time, não é a isso. questão daquele teste físico que rola no início da temporada, né? Claro. Aí é mais da CBF, da comissão de arbitragem, Isso. do que
dos clubes reclamarem, ou da torcida reclamar que o cara tá picotando o jogo. É mais lá do início do ano, a comissão de arbitragem, ó, Daronco. E você tá picotando o jogo porque você não tá conseguindo acompanhar as jogadas, então ou você entra na forma física aqui esperada da arbitragem, ou a gente vai ter que, sei lá, diminuir os seus jogos, ou diminuir a relevância dos jogos. Ou você se condicionar de outra maneira. Condicionar de outra forma. Basicamente, o teste é para tudo, né? O teste não é dividido em jogo importante ou não. Sim, deve ter. E não é dividido em jogo importante ou não. Né? Sim. O árbitro que apita esses grandes jogos vai muito também pelo prestígio, mas o básico da arbitragem é para todo mundo. Então, porque aí, por exemplo... Nível técnico da arbitragem dele. Comparando com o nome que a gente citou aqui, que é o Candançan. O Daronco, ele tem a experiência que o Candançan não tem. Mas o Candançan apitou a final do Paulista e não comprometeu. É que todos os árbitros, eles estão bem até eles estarem também comprometidos. Não há garantia. Eles estão bem até tomar uma decisão contra o seu time. Exato. Não estou nem falando um erro, tomar uma decisão contra o seu time. Eles estão bem até lá começar a transmissão, mostrar lá jogando a moeda para cima. Pronto, já começou. Apitou, pronto, já acabou. Já acabou, não tá mais bem. E ele pode estar bem, daí o VAR fala, acho que tá muito bem, vem cá que eu vou te atrapalhar um pouquinho. Ele fala, beleza, então acabou, já não tá bem. O cara tá bem. Ele amanheceu, a Ed, na arbitragem. Amanheceu e falou assim, hoje eu estou ótimo. E aí vem um diabinho no seu ouvido. Oiê, acho que foi pênalti. Acho que foi pênalti. Aí o cara vai lá, marca, bum, acaba o mundo. Tem só dar uma olhadinha, né? Mas, apesar de tudo isso, vocês acham que o Daronco é o melhor nome pra apitar? Eu confesso que, pra mim, diz mais sobre a arbitragem brasileira. Eu acho que em termos de experiência, de respeito, etc. Eu acho que ele também, às vezes, é desrespeitoso, né? A gente já viu o problema. Daronco discutindo com os jogadores, com o Hulk, com outros caras, com o Hulk de um jeito muito, até às vezes, antiprofissional, né? Mas o meu ponto é, pro tamanho de um jogo, ele tem. Eu acho também. Mas hoje não é só também o tamanho. Tamanho no sentido, Literalmente. mas é no sentido da fama. De poder olhar pro jogador no olho e falar, irmão... Segura aí, baixa a bola. Não, ele tem porte para esse tipo de jogo. Ele segura. Exatamente, para mim é diferente, sinceramente. Para mim é diferente. Daronco, qualquer árbitro que tivesse ali geraria algum tipo de burburinho, algum tipo de reclamação de algum lado. Eu acho que o Daronco tem experiência, tem essa questão de picotar o jogo, mas ele tem experiência para esse tipo de partida. E é mais dos jogadores. Eu tô com a Mari P, porque o primeiro jogo... Tivemos fases do primeiro jogo que foram horríveis. Né? Então, assim, mais dos jogadores ali nos 90 minutos agora restantes do que da arbitragem. E dos técnicos, né? Também. Claro. Exatamente. E do lado do Corinthians, é interessante pro Corinthians picotar o jogo? Do tipo, criar essas situações pro árbitro ficar pitando, caindo, chuta a bola pra fora, cai todo mundo, embica em cima do cara que tá caído no chão. 1-0. É interessante? Você lembra o que aconteceu na própria... É interessante oferecer bola parada pro Palmeiras. Mas já ou às vezes enervar o estádio. Não, longe do gol. Enervar o estádio também, assim, é interessante, então. né? E a gente viu ali, né, nas duas partidas do Daronco, o número de amarelos foi maior pro adversário do que pro próprio Palmeiras. Foi. Isso é um ponto. Para justamente não deixar... Exatamente. Por exemplo, o Hugo vai lá pegar a bola... O Corinthians pode se comprometer com isso. O Hugo vai pegar a bola, vai botar a bola lá na marca da pequena área para bater o tiro de meta, vai lá na placa. Isso. Aí vai acontecer, por exemplo, acontece um laser, ele vai ficar lá, vai reclamar do laser. Algum torcedor fala alguma coisa, Voou um copo. A própria... Na boa, jogo de volta de mata-mata, ainda mais sendo um clássico desse tamanho, gente, é normal. Acho que seria pior se fosse na casa do Corinthians, ao contrário. Sim. Porque daí a torcida ajuda, né? Bom, a torcida do Palmeiras vai você cobrar. ditar no como segundo, será o jogo. Depois do pênalti perdido, né? Pelo Veiga. Pelo Veiga na volta, não teve mais jogo. Vocês lembram o que aconteceu? Sim, eu lembro. Lembro bem. No cronômetro tinha uns 20 minutos ainda. Lembro bem, acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Lembro, isso eu lembro. Isso eu lembro e lembro muito bem. Mas de uma maneira conivente, o Palmeiras também não quis ter jogo ali nos primeiros 10, 15 minutos. Sim. Porque é isso que eu falei, simulação, jogo truncado. Não, mas aí eu digo que acabou o jogo não pelo que os jogadores fizeram, mas pelo que a torcida fez. Sim. Foi foguete, foi bomba, foi tudo e não teve mais. Os jogadores também. Jogadores também. E é isso, a torcida vai fazer a parte dela, gente. A torcida do Palmeiras, por exemplo, vai vaiar, vai xingar quando, por exemplo, o Hugo demorar para bater um tiro de meta, algum lateral que, vai lá, Mateuzinho, mais 2 passos para frente, 3 passos para frente. Isso vai acontecer, gente. Isso não vai ser surpresa para ninguém. Isso é jogo de mata-mata, isso é rivalidade, isso é futebol.
Normal. Só que, assim, o árbitro já gerar burburinho antes do jogo, também pode colocar qualquer um. Podia colocar o velho lá, o nosso Simon lá. Bota o Simon lá. Ih, nossa, esquece. Põe o nosso velho lá. O Simon, a torcida do Palmeiras. Exatamente. Eu já xinguei muito o Simon. Exatamente. Não adianta, qualquer nome. Já, Mari. Quando eu era mais... Pra mim, eu odiava todos os árbitros enquanto uma criança, né? Não sabia. Eu só ia saber quem chama Candansan e quem chama Abate. Sei lá. Sim. Meu pai só me ensinou o nome. Carlos Eugênio Simon. Meu pai... Pra você era todo mundo Simon? Esse Simon aí... Mas você já fez as pazes com ele, né? Aí depois você conhece. O cara fala assim, eu te xinguei, te desejei tanta coisa que eu não posso falar. Você tá bem. Tão querido. Que bom que você tá bem. Aproveitando, então, isso, temos Mariana Spinelli no alvo, Jailson. Boa, né? Então, chegou a hora. Mariana? Não tem que rodar uma vinheta, alguma coisa? Roda a vinheta, então. Então vai. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, e vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B, o adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão microfonar, falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos. O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel, senão ele vai ficar bravo com você. Eita. Aí, 3 mil comentários no Instagram da ESPN. Então, no alvo é pra gente responder ou justificar. Aí, Tito Fonseca lá do Digital. Parte, né? Faltou. Que a gente tá dividindo, né? É porque a gente discutiu a reação do Abel. O Bruno postou a dele. A gente discutiu a reação do Abel na entrevista e aí o corte da Mari foi para as redes sociais e repercutiu. Então, os comentários, eles são variados. Quem é torcedor do Palmeiras tá me xingando e quem não tá falando, finalmente alguém falou algo, finalmente foi cirúrgica, alguém precisava falar. E aí eu fui ler algum desses comentários, né, alguns muito carinhosos, inclusive, que chegaram na minha DM. Claro, imagina. Tons maravilhosos, de profissões que são muito antigas do planeta. Que isso? Que deveriam, inclusive, ser valorizadas. Que deveriam ser valorizadas. Mas aí eu fui ler alguns comentários e tinha alguns torcedores falando assim, mas a imprensa pega muito pesado com o Abel também. E eu concordo, tem hora que perde muito a mão de falar sobre caráter, que não é o que a gente está aqui para julgar. Só que existem pessoas que são mal educadas, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são ruins. Isso não me dá o direito de tratar todas as pessoas como eu quero. Então, se existe um profissional ruim, como na nossa profissão tem, e às vezes, por exemplo, eu também vou errar, você vai olhar para aquele profissional e você vai ter a conversa com aquele profissional. Eu não posso, a partir de agora, olhar para o Jailson e descontar porque um outro carioca, torcedor do time X, me irritou. E aí eu vou descontar no Jailson. Isso tá errado. Mas eu devolvo a pergunta para vocês. Se fosse uma pergunta em inglês, no Mundial de Clubes, Hello, Abel, from New York Times, just to end the interview. O Abel ia levantar e falar, OK, I need to go. Não ia. Não. Porque o Abel, no Mundial, tava mansinho, porque era pro mundo. Quando volta pro Brasil, o dono é ele, né? Por isso que eu já não sei mais quem é o verdadeiro Abel. Eu falei isso ontem. O Abel verdadeiro, ele é aquele dos primeiros 2 anos do Palmeiras, que foi muito importante para o futebol brasileiro, que contribuiu muito, que fez um livro muito legal, inclusive. Ele é o Abel do Mundial, que virou essa chavinha e falou, bom, aqui eu vou me apresentar muito bem. Ou ele é esse Abel que a gente tem visto nesses últimos anos aqui no Brasil, que destrata, que é desrespeitoso, que deixa o jornalista falando sozinho, que por vezes já foi machista, inclusive. Eu entendo que ele deve, às vezes, estar de saco cheio, porque também é muito fácil, teto de vidro aqui, né? Eu tô ali falando e jogando em cima do Abel. Mas se tornou tão comum algumas atitudes do Abel que nem a gente mais sabe diferenciar quando que ele passa do ponto e quando ele tá, às vezes, sendo injustiçado. Porque a gente começa do ovo e a galinha. Quem começou? Quem começou? Quem é o responsável? É você? É você? Eu só acho que a linha da educação, ela é onde eu cruzo a conversa. E aí é isso. Aí agora isso vai virar um outro alvo e a gente nunca mais vai sair do alvo. Vai ficar só nós duas aqui.
Cortando. Amanhã as duas vão pro alvo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians não vem bem, está na 12ª colocação do campeonato, em 18 jogos só fez somente 22 pontos. Vem numa sequência de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos do Corinthians foram 3 empates que foram no Brasileirão, uma derrota para o São Paulo e a única vitória que teve foi em cima do Palmeiras, para você ver o quanto foi ruim essa derrota lá no jogo da Copa do Brasil. A fase do Corinthians não é boa, vivem um momento ruim, mas de uma coisa a gente pode dizer, eles sabem jogar o clássico, eles jogam com muita raça, com muito empenho. Muda o clima para o corintiano quando vai jogar contra o Palmeiras. E isso tem que ser passado para os jogadores do Palmeiras em campo, porque a torcida sabe muito bem o que é um Palmeiras e Corinthians. Falta os jogadores se dedicarem um pouco mais, terem mais frieza dentro de campo para poder construir o resultado. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians foram uma vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Enfim, vamos ver como a Abel vai preparar esse time. Muito provavelmente a escalação seja muito parecida ou igual. Igual não vai ser porque tem a questão da lesão de Bruno Fux, mas vai ser algo muito parecido do que foi no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!